E hoje o nosso bate-papo, gente, é de um assunto que vocês amam, beleza. Harmonização facial, hormônio, saúde. Estamos com dois mestres no assunto. A doutora Cíntia Rubim e o doutor Lucas Tavares. Doutora Cíntia Rubim, especialista em harmonização facial, cofundadora da Next, né? Uhum. E tem mais coisas aqui, consultora científica em uma empresa de suplementos, embaixadora de educação científica nessa mesma empresa. Conta pra gente o que que é esse trabalho, Cíntia. Vou tentar resumir, tá, Ju? Mas eles são todos interligados. Eu tenho a Uhum. clínica de harmonização, eu tô há 12 anos, mais ou menos, no mercado de estética de luxo e alta performance. Sim. Antes eu dava aula de bioquímica, de envelhecimento celular e biomolecular para cirurgiões plásticos, para dermatologistas. Isso envolve muito o processo de cicatrização. Sim. Quando eu abri a minha clínica, a concorrência da época, das empresas que eu prestava esse tipo de serviço científico, me chamaram para continuar esse trabalho, mas agora com o desafio é levar isso para outras classes de profissionais, né. Então o pessoal aí a gente, começar a abordar a parte de osso, saúde vascular, para o pessoal da odonto, da bucomaxilo, da harmonização facial, que aí a gente já entra para aquele gancho que a gente ia falar sobre as complicações. E aí o trabalho da Next, que também é um trabalho científico, de Uhum. educação científica, lapidação de profissionais, entra essa parte. Eu entro com a parte científica para ajudar profissionais a ter melhor performance, ter menos complicação, principalmente com procedimentos que envolvem cicatrização. Aí entra tudo: laser de CO2, ultrassom microfocado, microagulhamento com radiofrequência, o Morpheus, Ptolomeu, são várias marcas. Então, a otimização do metabolismo é essencial para ter bom resultado. Com E para certeza. bioestimulador também, para não ter nódulo, não ter grânulo. E daí o que eu faço? Essas empresas me chamam para sugerir ativos para os produtos, novos produtos e como comunicar aos profissionais para que eles saibam usá-los. E aí os pacientes terem melhores respostas. Melhor É resultado, isso. né. Doutor Lucas Tavares, ele é médico com pós-graduação em endocrinologia, medicina do esporte, emagrecimento, metabolismo, tem residência em saúde da família, ou Certo. seja, Uhum. especialista em hormônios, gente. Bom, eu atuo nessa área desde 2018 e principalmente depois de 2021, que eu comecei a atuar mais com os implantes, né, hormonais. Mas assim, atendo desde mulheres da menopausa até pessoas jovens que têm alguma desregulação hormonal, acompanhamento de atletas que fazem utilização de hormônios, então a gente faz todo acompanhamento, saúde, prevenção de doenças cardiovasculares, enfim. Então, não é só a pessoa que quer, às vezes, fazer uma terapia hormonal com um fim que não é uma doença ou tá preocupado, não, a gente trata todos os tipos de ocasiões, assim. Então, desde a pessoa com menopausa ou a mulher que tem um problema com ovário policístico, mioma, enfim, qualquer causa que envolva a área da endocrinologia e também relacionada à medicina do esporte e estética, né. Como que vocês acham que, os hormônios e a estética facial, eles se conectam no dia a dia? E eu respondo? Totalmente, é essencial. Hoje em dia, por causa dessa questão de cicatrização, eu falo muito em suplementos. Uhum. E eles são totalmente sinérgicos e eles somam com a parte Uhum. hormonal. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o nosso trabalho tem que ser cada vez mais próximo, eu Sim. acredito, porque o paciente que está fazendo a harmonização bioestimulador comigo, ou que está com início de acne e tudo isso, e está fazendo acompanhamento com o Lucas, ele vai ter uma melhor performance, uma melhor segurança, né? São trabalhos que se somam. Sim, e também o desbalanço hormonal, quando tem uma mulher com um estradiol baixo, por exemplo, isso vai alterar toda a cicatrização, todo o processo de colágeno, toda a produção de hidratação da pele. Então, assim, envolve muita coisa que não só fazer o procedimento e achar que vai dar tudo certo, mas não, que é o que a gente vai falar depois, né, um pouco, mas envolve também essa parte da regulação hormonal. Quando a pessoa ela olha no espelho, ela percebe essa mudança talvez na flacidez da pele, na estética, isso tem relação com hormônios? Assim, com certeza. Na mulher, como eu falei, estradiol, principalmente, estradiol é o principal hormônio da mulher, principalmente na vida adulta, para a menopausa. Então, assim, um estradiol baixo leva a diversas coisas, não
só na pele, né, mas também cansaço, indisposição, um sono fica mais picado. Então, com o sono, ela ficar acordando à noite, isso vai piorar a regeneração da pele dela no dia seguinte. Então, são coisas indiretas que vão gerar efeitos colaterais. A hidratação tanto do cabelo, da pele, então o estradiol a gente coloca como em primeiro lugar na mulher, mas também testosterona, temos que avaliar também progesterona. Então isso tudo envolve, que aí a gente cai no processo, de fazer um procedimento, né. Então assim, eu vou fazer um botox, um bioestimulador, se você tá com um estradiol baixo, às vezes uma pele muito ressecada, tudo isso vai Com certeza. alterar no pós, né. É de partir o coração, às vezes, porque não é todo paciente que passa com um médico como o Lucas, que tem essa visão mais atualizada, mais abrangente. Então, direto, tem paciente que chega e fala assim: nossa, porque eu passei no meu médico, eu tô com baixa libido, ela tá com envelhecimento vascular, a pessoa tá pálida, né? Porque o estradiol, ele ajuda muito nessa parte de melhorar a dilatação dos capilares. E isso leva nutriente para a pele, isso leva toda uma cascata para que essas células funcionem melhor, porque elas também estão mais nutridas, e aí tem que ver a qualidade do sangue da pessoa. Então, outro dia até eu tive uma paciente de parte de coração, de ter chegado na médica dela com um namorado novo, zero Hum. libido, dificuldade para ter relação, e falou assim: "Ah, libido é psicológico". É bem comum isso. E aí eu passo o Instagram, tal, e aí a gente vai trabalhando dessa maneira, porque existem linhas de médicos e de jeitos diferentes de trabalhar, né, Sim, sim. Lucas? E esse negócio da vascularização, por isso que a mulher, quando ela tá com o estradiol baixo, ela tem os fogachos à noite. Tá. À noite ou não, qualquer hora do dia, Fogachos né. é o quê? É aqueles calorões que vêm do nada, Ah. que é principalmente na menopausa, né. Então, provavelmente é estradiol que tá desregulado. Então, assim, quando a gente ajusta isso, o primeiro sintoma que já para nela é isso aí. Eu ia perguntar para vocês isso, quais são os principais hormônios que dá essa diferença na pele? É o estradiol. Testo também, né, Não, Lucas? sim, com Bastante. certeza, né. Adoro, muito importante. Por exemplo, uma desregulação de tireoide, né, também vai mexer na pele. Então, assim, pode fazer: eu tô com hipotireoidismo", né, que é quando a tireoide tá funcionando com menos. Eu posso ter uma queda de cabelo. Então, assim, já vai envolvendo outras coisas que não só testosterona e estradiol, aí tem milhares de coisas, né, os outros hormônios que E também os estão envolvidos. nutrientes Também, também da é, paciente, lógico. porque exatamente nessa época que as pessoas estão em porque tem o gordinho que tá glicado, então ele tem muito pico de insulina e isso glica o colágeno, também envelhece. Aí ele vai lá, O que coloca que é glicado? é a reação entre açúcar e proteínas. Uhum. E aí normalmente são os colágenos. E aí a pessoa que esse é o maior erro que eu vejo hoje em dia, né, as pessoas fazem procedimentos de lesão com sangue com muitos picos de insulina. Então, no momento que você vai lá e machuca, né, você mata as células, você leva sangue ao local. Esse sangue, às vezes, ele não só não tem os nutrientes, cobre, zinco, magnésio, manganês, vitamina C, silício orgânico, além de aminoácidos, para refazer esse tecido vai ter que ser feito outro. Ele ainda tem açúcar. Aí tem gente que fala: "Ah, eu fiz e piorou". Serve um cappuccino da experiência do cliente antes de fazer procedimento de lesão. Eu acho que até uma vez a gente conversou sobre aquele peeling que foi proibido, Peeling de fenol? que as pessoas Exato. fazem, acham que vão ficar com aquela pele maravilhosa e no fim fica com aquela pele cheia de cicatriz, que é E uma pior. das coisas que está envolvida nesse peeling que eu não gosto, é porque o único mecanismo que ele tem é fazer uma coagulação química nos queratinócitos, a pele morre, todas aquelas células morrerão. E aí, durante o período de cicatrização, o paciente tem que ficar sem atividade física, então não leva nutriente para o local. E também aquela máscara, né, que na verdade é pele morta, ela impede que você possa injetar os nutrientes que eventualmente a vascularização da pessoa não está funcionando. Então, ela fica lá dependendo de fazer das tripas coração. Eu brinco disso, essa palavra para algumas pessoas, e faz sentido, porque ela vai colocar lá o peeling, a pele tem que fazer outra, ela não leva sangue para o local, não consegue injetar aquilo que o corpo não tá levando, e aí fica em casa comendo sorvete, né. E aí glica tudo, aí tira a máscara plástica, aquela pele tá esticada, porque ela tá com edema,
São células recém-nascidas, bebês, mas aí o declínio delas começa na sequência. Então tem que olhar como tá a mitocôndria, como tá telômero, certo? Porque o telômero, ele não é uma coisa infinita. O telômero, gente, para quem não sabe, né? Eles são como se fossem capinhas de material genético ao final do DNA, e a cada replicação celular é consumido um pouco de telômero. E aí, testosterona, vitamina D, tudo isso ajuda que você não perca tanto telômero, que eles se mantenham bem. A glicação está relacionada com o consumo de telômero, consumo de material genético, certo? Uhum. Além dos danos no próprio DNA, a gente não tá nem falando do telômero. Então, quando você vai fazer procedimento de lesão, aí vamos lá, de novo, galera. Tudo aquilo que mata as células, CO2, Morpheus, radiofrequência microagulhada, certo? Você foi lá, arrebentou tudo. Aí, que mais? Ultrassom microfocado é para matar células. E aí, fazendo células novas, você vem com um tecido mais ativo. Porém, ele precisa de nutrição. Então, e ausência de glicação. Mas voltando no que você falou da caneta, né? Quem é o gordinho que tá glicado o tempo todo? Ele vai ter um ganho, porque ele vai parar um pouco o processo da glicação, porque ele vai comer menos picos de açúcar, certo, Lucas? Uhum, Tô indo uhum. direito? Tá. Mas existe um outro grupo atualmente, mudança de padrões estéticos, que eles têm buscado uma magreza que leva a um quadro de subnutrição, Uhum, principalmente. uhum. Não bate meta de proteína, muito menos de outros nutrientes ainda mais ricos e mais difíceis de você obter. E aí que entra a suplementação, porque você não tem caloria, mas você vai ter os nutrientes essenciais. Então, assim, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala de silício orgânico, uma forma interessante de como são feitos os estudos. O paciente não pode, no dia anterior, tomar cerveja, por exemplo. Vou fazer uma matemática básica. Quando a gente toma lá uma suplementação de silício, se coloca 300 miligramas de silício orgânico, junto com outros nutrientes em um produto. E existem marcas que colocam lá 100, 200. Aqui eu trabalho 300 miligramas no mínimo, você pode ir até 600 miligramas. E aí chega uma suplementação muito elitizada, porque só de silício pode ir R$ 1.000 por mês. Quando vai fazer estudo para ver se aquele silício é absorvido na corrente sanguínea, que é esse o desafio, o paciente tem que ficar uma semana antes sem consumir cerveja, feijão branco, melancia, que são alimentos que contêm um pouco de silício. Só que uma garrafa de cerveja tem 5 miligramas de silício. Normal você ver um homem aí que consome 10 garrafinhas de cerveja Acho que eu consumo em isso uma mais ou menos. semana, por aí. Em uma semana? Isso, em uma semana ou em um dia que foi, e aí no dia seguinte ele vai estar lá com 50 miligramas de silício orgânico que veio da cerveja, que não é o silício que você quer quantificar a partir do momento que ele toma aquele comprimido de silício de 300, certo? 50 lá veio da cerveja. Então, para você quantificar o quanto foi absorvido de silício orgânico, uma das questões é ter uma dieta que não tenha silício. Mas imagina só, você vai suplementar silício com a dieta, vai tomar muita cerveja. Um assunto interessante até sobre as canetinhas, por que que as pessoas falam que fica quando você usa a canetinha, fica com aquela cabeça de Ozempic? Eu lembrei porque a pessoa emagrece e fica cabeçuda. Então, assim, é que são vários fatores, na verdade, né? O começo é que as pessoas acabam usando de um modo que elas não conseguem comer mais proteína como elas teriam que comer, emagrece de um modo geral, perdendo massa magra. Então, a Perde mais o cabeça, corpo e a falam que a cabeça cabeça que a fica cabeça não com a vai diminuir, né? cabeça. Outro ponto também é porque vai mexer com parte hormonal. Então, assim, eu vou ter uma menor absorção de nutriente, vou ter uma menor absorção de proteína, o tempo de digestão das coisas vai mudar totalmente. Você perde o gosto por comida palatável, né? Você quer coisas fáceis de comer para suprir aquilo que seu corpo precisa, igual a gente estava falando do doce, Sim. né? Então, às vezes a pessoa quer comer uma coisa rápida, pouca e gostosa porque ela não consegue mais comer um prato de arroz com feijão e carne, não consegue, porque aquilo enjoa só dela olhar. E aí isso tudo vai levando a esse tipo de corpo, né. E uma das coisas que eu vejo, assim, na clínica, que eu faço também, que eu tomo muito cuidado, é a proteção da massa magra no uso das canetas emagrecedoras. Então, assim, lógico, dieta, treino, tal, mas se ela tá com um problema hormonal ali, uma testosterona baixa, por exemplo,
e ainda usa uma caneta emagrecedora, com certeza ela vai perder músculo. Mulher também faz reposição de testosterona. Também é mais seletivo, mas também sim faz. É o que é mais comum, claro, estradiol, algum tipo de progestina, né, Uhum. mas a testosterona também. Então aí a gente vê também essa questão da massa magra, que às vezes ela fala: "Ah, eu tô treinando igual eu estava treinando, eu tô comendo, mas nossa, eu tô percebendo que eu derreti", né. É assim, então aí entra a questão da face, né, que a face tem aquele aspecto que derreteu, Sim, porque principalmente por perda de gordura muito rápida. é. A gordura é um excelente bioestimulador, ela libera fatores de crescimento para que a pele trabalhe melhor. E tem também o papel estrutural. Aí a pessoa perde essa gordura e eu não sei. Existem muitos cabeçudos, né, por aí. Tem aquele cabeçudinho que tá com a cabeça aqui grande, porque às vezes a têmpora fica muito funda, porque é uma região de gordura mais profunda, a pessoa perde gordura na Tem. região da maçã, que é conectado com a região temporal, gordura de bichar, né, todo mundo faz bichectomia, emagrece nessa região, afunda aqui, aí aqui parece que fica maior na região da calota craniana. E aí, a gente fala assim: "Olha, eu pelo menos sugiro isso, vai começar a emagrecer, pense em não deixar que a estrutura ceda", porque além de que a pessoa vai perder colágeno, essas estruturas, as camadas todos de todos os tecidos faciais, eles vão se desconectar, porque isso demanda aderência de proteína. Depois que ela mudou de lugar, é muito mais difícil você puxar e reposicionar, certo? As camadas já soltaram e já estão frouxas, e em outra posição. Então, eu faço muito preenchimento temporal, eu preencho até dentro de calota craniana, né, pra dentro da linha do cabelo, e você Então, trazer uma estrutura de volta é completamente mais é melhor difícil. então fazer durante o processo de emagrecimento, Sim, com do que certeza. deixar ela emagrecer, sei lá, Exato. 20 quilos e Uhum. fazer. Eu acho que eu até tinha comentado com você, embora eu não tenha usado a canetinha para emagrecer, mas Uhum. eu senti que todo mundo assim: "Ai, você tá bonita, magra", mas o rosto envelheceu Você jura falando muito. mal do meu trabalho? Manda falar pra mim. Primeiro acharam que eu tinha feito, né, harmonização facial, porque aí o rosto fica mais Mas quadrado. você sabe que sarcopenia, né, ou então, quando a pessoa tá muito sedentária, ela perde massa de mandíbula, porque você fazer força aqui, você morder, certo? Eu percebo que você aperta um pouquinho no treino, isso tudo vai desenvolvendo, É. porque músculo cria osso, né, por isso que fala: "Ah, você tem que construir músculo para manter a massa óssea", né, E o os hormônios bruxismo também. também, né, se Isso, aí acho que você começou a morder mais e abriu aqui, ficou com o osso mais sim. forte. Mas eu lembrei que eu tinha te falado da sua têmpora? É super Encheu. importante, porque depois que caiu algumas estruturas, trazer de volta é mais difícil. Então, têmpora eu trabalho muito têmpora há muito tempo, desde que eu comecei. E quantidade grande, sabe, Você fala 8 pra ml encher numa aqui, né? têmpora. Uhum. E é um procedimento que muito pouca gente fala, muito pouca Uhum. gente divulga, né. Porque ele é mais arriscado, ele não é todo paciente que vai ter tanta satisfação, porque para você não ter risco, eu tenho que abrir mão de técnicas que podem trazer uma irregularidade de 1 milímetro na pele. Tem gente que fala: "Ah, essa irregularidade me incomoda mais". Eu falo assim: "Tá bom, você tem que equalizar, você quer uma têmpora funda, que faz sombra ao redor do olhar, né, ou você vai querer uma têmpora que pode ter, por um período, uma pequena irregularidade nesse preenchimento", porque a gente não perde colágeno homogeneamente igual um papel, né. Então toda a região, ela tem lugares que vai estar um pouco mais firme, lugares que estarão um pouco mais Sim. frouxos, e quando a gente coloca o produto lá, com essa técnica, com cânula, você tem que fazer todo um debridamento no tecido, acomodar o produto, esperar homogeneizar. Então é essa balança que a gente faz nesse Acho que uma tratamento. uma das coisas que eu mais fiquei incomodada, assim, com essa coisa do rosto derretido, do bigode, E aquela você coisa do sabe, dog, né, que Ju, fica que isso por que que fala, né, os homens envelhecem melhor do que a muito gente, melhor. as mulheres, porque o terço superior feminino, ele tem que ser maior. Então mulheres, olhos maiores é muito importante, tá, que a gente ia falar das harmonizações que ficam artificiais. Muitas pessoas não levam em consideração os pontos fixos do rosto. Então, quais são esses pontos? Distância interpupilar, tá, para as mulheres tem que ser mais largo.
E em relação à distância da mordida, e eu não tô falando da mandíbula, é mordida do dente aqui, ó, Uhum. tá? Então, para a mulher, ela tem que ser um pouco mais curta, certo? E aí, o homem envelhece, o terço inferior deles com o derretimento fica maior, e a mulher perde feminilidade. E aí, na hora de fazer preenchimento, muitas mulheres, assim, começam a ter jaws, né, com envelhecimento tosco, porque perde mandíbula, elas começam a preencher cada vez mais essa região, e aí fica sem jaws, mas fica menos feminina, porque aumenta o Fica terço com aquele inferior. rosto mais quadrado, né, mais Exato. artificial, aí falam que: "Ah, errou na harmonização", né. Ela perde feminilidade, por isso a importância de trabalhar bastante o volume do terço superior. Porque tem gente que pensa: "Ai, cresceu, né, um jaws aqui", não, ele Uhum. caiu, ele estava mais para cima, isso vem desde a têmpora. Então isso são alguns dos detalhes, que é a questão da proporção dos pontos fixos da face, para parecer que aquele rosto é daquela pessoa, né. Manter a medida com relação aos pontos fixos. Si, fala pra mim, botox no pescoço, que eu vi que várias pessoas estão fazendo, isso é um erro, é legal fazer? O que que você acha? Eu acho que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, certo? Passar algumas informações. Tem mulheres que fazem muita força no platismo e isso demanda uma reeducação muscular. Por quê? Toxina botulínica, a gente não trata sudorese com ela, Uhum. trata acne, melasma. Claro que você não vai usar a toxina para melasma, mas quando a pessoa tem melasma e você aplica a toxina na região, é muito comum ele redimir. Então, ele tem um papel de inibição em vários processos celulares, ele não atua só na musculatura para ruga de expressão. E aí, na região do pescoço, a gente tem de 40 a 60% menos glândulas sudoríparas e sebáceas. E aí começa a ter flacidez, e aí a pessoa vai lá e taca botox, indica botox e coloca nomezinhos, né? Nefertiti, Barbie, botox e tal. A pessoa sente uma melhora no início, mas essa atrofia das glândulas vai prejudicar a pele. Então, recentemente até eu fui em um evento e estava sendo apresentada uma palestra onde porque, gente, às vezes a banda do platisma da pessoa mais forte é bem lateral. E aí estavam colocando toxina botulínica junto com o bioestimulador de colágeno bem aqui, onde não tinha banda de platisma forte. Então, vai aplicar a toxina botulínica no pescoço? Puxa, tem um evento, vai usar um tomara que caia, vai usar uma blusa ombro a ombro, tá fazendo força aqui, não tá bacana? Faz, mas tenha consciência que vai ter um prejuízo na glândula, tá? E não necessariamente a parte do platisma que está mais forte é onde está colocando o bioestimulador aqui na frente. Então fiquem atentos com esses protocolos, essas marcações, que por causa de não fazer uma picada a mais, ou porque tem o paciente que vai sentir um pouco mais de desconforto, mas para isso a Uhum. gente tem alternativas, coloca anestésico, entre outros, porque onde precisa colocar a toxina botulínica, não necessariamente é onde precisa colocar o bioestimulador. Então, esse Dá ajuste pra colocar o fino, essa bioestimulador no lapidação, pescoço? dá Dá, né? bastante. Em toda a região do pescoço, até mais posterior, colo, mãos, É, porque às vezes região a gente íntima. cuida tanto do rosto e Sim, acaba entregando a idade no é pescoço, nas muito legal. mãos. Dá resultados bons. Vamos lá. Quem treina, se alimenta bem, ainda pode sofrer com desequilíbrio hormonal? Eu Ah, tenho que fazer sim. essa reposição. Sim, sim, com certeza. Assim, o que que eu vejo atualmente? Tá tendo muitas pessoas que já vêm treinadas, alimentam bem, tem um percentual de gordura bom, mas você vai ver no exame, tá totalmente desregulado. Então, um exemplo fácil, assim, é uma mulher que sofre com endometriose, por exemplo. É uma mulher que ela vai ter cólica, ela vai ter, fluxo maior, ela vai ter uma TPM, retenção de água, e isso, assim, ela tá seguindo a dieta, ela tá treinando, só que ela vê que ela tá evoluindo devagar em relação às amigas que não têm, por exemplo. Então, a gente fazer esse tratamento, regular essa parte, ela começa a ter uma evolução muito mais rápida disso. O que que você acha, das pessoas que fazem a reposição hormonal sem consultar um médico? Hum. Ah, isso assim, eu também entendo as pessoas que faziam e vêm, né, pra ver como estão. É aquilo, né, a gente não sabe o que que vai acontecer, né, porque
qual que é o segredo, assim? Se ela Fica com tá uma caixinha fazendo de Pandora, né? assim, pode ser que não aconteça nada, pode ser que aconteça. Se ela tá fazendo acompanhamento, é como se a gente tivesse um passo à frente do que pode acontecer. Não tô falando que com acompanhamento médico ela não vai ter colateral, não é isso. Ou também nunca ela vai ter algum problema por alguma coisa que ela usou. Mas com acompanhamento médico, eu vou falar para essa pessoa, eu vou orientar ela, falar assim: "Olha, tá acontecendo isso aqui, para de usar isso". Eu vou orientar essa pessoa para a gente ter um passo à frente do que pode acontecer. E fora as coisas que a gente faz como prevenção já, independente se ela teve algum sintoma ou não. Então, por exemplo, eu vou fazer o exame de sangue que eu peço para os meus pacientes. Então a gente vai investigar fígado, rim, tireoide, toda a parte hormonal. E ele pede muito exame, gente. Muito. E coração, hemograma, porque é uma coisa que mais mata atleta hoje, é sangue grosso. É Falando verdade. em português claro, né, é um aumento de hemoglobina e hematócrito. Outra coisa, eu faço uso de, às vezes, um diurético, Insulina. de insulina, de um termogênico forte causando arritmia, causar um infarto. Enfim, tem um monte de coisa, né, que a gente sabe. É. Mas, com os exames eu pelo menos eu posso ter uma noção do que pode acontecer. E fora também os de imagem, né, que aí a gente pede ultrassom de abdômen, ultrassom de tireoide, o ecocardiograma. O ecocardiograma tem um ecocardiograma específico que é o eco com strain, que a gente fala. É o único ecocardiograma que eu vou conseguir diferenciar se aquela hipertrofia daquele coração foi por hormônio ou por treino. Porque se eu pegar um corredor de maratona, o coração dele é hipertrofiado. Até Só que infelizmente a gente viu aquele caso, né, recentemente do rapaz que faleceu, que acharam que era de insulina e aham. não foi. Então, foi hipertrofia cardíaca, né. É. Então, aí a gente vê se esse coração tá com uma toxicidade de hormônio. E aí nesse exame eu consigo diferenciar e já começar um tratamento. Então e aí às vezes eu consigo até reverter esse coração. Então assim, porque o que que é mais difícil falar para um paciente hoje que já usa hormônio, né, um atleta, por exemplo, é eu falar para ele diminuir a dose. É. Tem Então gente que não assim faz a consulta porque não quer diminuir. exato, ele tem medo do que ele vai ouvir. Meu irmão é um caso assim. Não vou ao médico porque eles são muito conservadores. Nossa Então senhora. assim, só que é minha obrigação falar, né. Então eu fico meio assim, então por isso que hoje, quando o paciente nunca fez reposição hormonal e ele quer fazer, o que que eu falo pra ele? Eu falo: "Olha, é assim, 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 assado. Você vai ter que fazer isso, isso, no mínimo". Então, para ele poder ter uma segurança para poder pensar em começar a fazer. E aí a gente e hoje a gente tem diversas coisas que, assim, virou uma coisa muito fácil você adquirir um hormônio. Então, assim, qualquer lugar você consegue, na academia então, Sim. né. Então, só que ao mesmo tempo, se você tá passando com o médico, por exemplo, você consegue fazer tudo legalizado, com receita, com dose correta, então dá pra gente fazer uma coisa boa e sem fazer mal para o paciente. Ter menos risco, né. Então o Uhum. testosterona não faz mal para o coração. Não, né, não é assim, é igual a gente estava falando antes, né, da diferença da dose, né, para o veneno. É. Porque a testosterona num paciente que tá com baixa testosterona, um homem, por exemplo, se eu deixar ele com baixa testosterona, você tem um risco maior cardíaco do que eu fazer a reposição correta. E Posso trazer um outro tipo de paciente? Que a gente vê hoje em dia muito jovem, né? Meninos com ginecomastia. Oh. Uhum, E fitalato, parabeno, poluição, estresse, uhum, entre outras coisas, né? Bisfenol também, são todos disruptores endócrinos, né? uhum. Então, assim, eu penso assim, puxa, se a pessoa tem a oportunidade de acompanhar como ela tá, mesmo que ela não vá repor Sim, sim, hormônio, só pra ver eu saúde, acho né. que é válido, sabe? Porque depois que instalada a ginecomastia, Aí vai ter que fazer uma cirurgia problemas, provavelmente. problemas de desenvolvimento peniano Sim, sim, dos homens, sim, a maior epidemia de micropênis, sim. E Mas por causa de hormônio? por causa da no passado, às não vezes. desenvolve a parte androgênica, entendeu? Do mesmo jeito que ele começa a desenvolver, tá certo, O Lucas? estradiol maior e Isso. etcétera, e aí leva a uma ginecomastia, por exemplo, e uma função androgênica, que a androgênica é do homem, né, menor.
Então, enfim, mas tem muitas coisas que daria pra gente prevenir Sim. com uma coisa assim básica, às vezes um exame de sangue. Se vocês tivessem apenas 3 ferramentas para um bom gerenciamento de envelhecimento, quais seriam? Os clichês todo mundo já sabe, estilo de vida, certo? Exercício, hidratação, boa alimentação. Hoje em dia eu gosto muito quando a gente vai ao Skin and Connections, que é um congresso bem sofisticado que une todas as especialidades médicas, falando sobre sentimentos, felicidade, música, tudo isso vai ter impacto para a pessoa envelhecer bem. Mas esse é o maior mito, o modelo de como a rede social se comunica. 3 coisas para não sei o quê. Depende, a Márcia é diferente da Maria, que é diferente da Cintia, que é diferente da Ju, entendeu? Então cada pessoa vai precisar de uma fórmula diferente. Uma pessoa faz botox uma vez ao ano e não faz muita careta, outra pessoa faz a cada 3 meses, entende? Uma pessoa tem bastante gordura, não tem flacidez superficial na pele, ela tem derretimento de face, entende? E aí, por exemplo, eu sou clarinha, eu tenho que fazer laser de CO2, muito skincare, porque eu fico com aquela ruguinha fina. Em contrapartida, eu não tenho tendência a fazer derretimento de face. Também por quê? Porque eu sou a ninja de não fazer careta na Nossa, academia. eu faço muita careta. Não pode, Jô. Gente, eu faço muita careta. Eu sou Não muito fazer careta. expressiva. Eu não derreto o rosto, sabe? Mas eu fico cheia de ruga, fina. Aí eu tenho que ficar fazendo CO2 e tomar muito colágeno. Dica, tá? Vai tomar o seu suplemento, o seu colágeno, o seu silício, treina depois, porque aí você estimula a circulação periférica para levar esse nutriente ao local, né? Porque a pessoa pode fazer até a reposição hormonal, se ela não leva o hormônio para a pele, ela não vai ter tanto resultado. Ela tem que, o paciente tem que fazer a parte É dele. válido fazer a suplementação com colágeno, porque tem algumas pessoas que falam que isso é mito, que não funciona Meu naquilo. Deus, não acredito que a gente não falou essa. A mulher que trabalha com isso. Realmente, para muita gente não vai funcionar, principalmente se ela comer carboidrato junto, eles vão reagir lá no próprio intestino, tá? Outra coisa que as pessoas não colocam na equação ou não falam corretamente, falam a frase pela metade. Tem gente que tem artrite reumatoide, tem outras desordens do colágeno, então faz uma cirurgia. O corpo é inteligente, ele vai colocar aquele nutriente onde existe uma emergência. Então, não necessariamente a pessoa pode observar efeito na pele. Tem gente que melhora a articulação. E quando eu posto lá no Instagram resultado para artrite reumatoide, para dores cervicais, além dos estudos com biópsias, mostrando o silício chegando na parte de cartilagem e de ossos, é a partir daí que a gente chega no bucomaxilo, no dentista que faz implante, da necessidade de fazer essa suplementação para você melhorar a cicatrização desse tecido, a densidade desse tecido. Até aproveitando o gancho, ainda não está liberado aqui, né, mas vários peptídeos o pessoal está usando, e um que falam que vai substituir o botox, que é o GHKQ, para Nossa, alguém pele. falou isso, me manda. Já escutei falando. A gente, para fazer colágeno, precisa de cobre, zinco, magnésio, manganês, silício, vitamina C e aminoácidos, prolina, glicina, lisina. O peptídeo de cobre, ele é GHK, decina, o H é de lisina, e GHK, não, peraí, aí tem o K, né, que é de lisina, porque o L já era oficial da leucina. Então, é um aglomerado de aminoácidos com o íon de cobre. Como a gente precisa de cobre, é uma maneira de levar cobre, certo? E a gente precisa de cobre para muita coisa. Por exemplo, na parte do ciclo da ferritina, existe uma substância chamada ceruloplasmina que precisa de peptídeo de cobre. Para formação de colágeno, essas reações precisam de cobre. E por que vê muito mais rápido na pele? Porque ele tem um pH ácido, ele é pequeno, e aí a pele tem pH ácido, isso leva afinidade para a pele, a pessoa vê mais rápido. Então, ver resultado para osso é mais difícil, né? Ele tá mais escondidinho. Agora, a pele é a primeira coisa que você vê. Então, ele faz muito sucesso por isso. Mas ele tem outras ações também. Na mitocôndria, tudo isso, com citocromo C. Ai, gente, essa é a parte para os profissionais, né? Acho que o paciente não quer saber muito disso. Mas, assim, são vários mecanismos que ele faz de levar nutriente, participar de reações, tudo isso. E
Isso não substitui. Ó, importante, tá? A gente fazendo muita reposição com peptídeo de cobre, ele compete com o zinco. Dica, pessoal, vai usar o GHKCO à noite, por exemplo, zinco de manhã, tá? E fica atento, porque tem gente que fala, nossa, acorda, pele maravilhosa. Aí eu comecei a fazer isso, é o conceito de biohacking, né? Que o Lucas também gosta. Porque você vai e aplica um dia. Aí você fala, nossa, acordei 5 anos mais nova. Vou aplicar no segundo dia, vou estar 10 anos mais nova? Nem sempre. Ele Não. pode já começar a competir com o zinco. E aí tem diversos efeitos colaterais de quando ele tá maior a dose do que aquela pessoa precisa. Pode até ser a acne, né? Exato. Tem mais efeitos colaterais, eu vi. Como é que fala? Homem que ficou com menos androgênico? Um zinco? Com peptídeo de já cobre, vi. competiu com zinco. Ah, eu já Entendeu? vi dermatite. Dermatite? Por Eita. muita aplicação Então. local. Então, assim, a diferença entre remédio e veneno é a É. dose. Não dá pra fazer das tripas coração. É igual aí, um nutricionista, ele fala assim, você tem que comer só laranja, só suco de laranja. É muito bom. Isso não existe. É a sinergia, é a dose certa para cada um. É fazer com carinho, fazer com detalhe, com investigação um pouco mais profunda. Aí tem resultado legal. Sim. Essa é a notícia boa, porque a gente já resolveu isso aqui num papo, né? Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso papo aqui. O Instagram deles vai estar aqui na descrição. Acompanhem lá. Querem deixar alguma mensagem? Bom, eu trabalho com as consultas, com a harmonização, a consultoria de vai no Lucas, vai no cirurgião plástico antes de fazer algum procedimento, mas também as aulas de bioquímica para profissionais. E espero que tenha ficado entendível, tá, gente? E eu quero compartilhar uma coisa da minha experiência. Eu conheço pacientes que, de acompanhando essa coisa de biohacking, tudo isso, sabe até mais que alguns profissionais. Então, aqui, se vocês pegarem, ver direitinho o vídeo, vai ter coisa que vocês vão entender e vocês vão ver crescer cada vez mais na rede social. São assuntos viralizados. E também todo mundo que às vezes tiver alguma dúvida, né, sobre hormônio, sobre efeitos colaterais, eu viro e mexe assim, eu tô abrindo uma caixinha de perguntas pro pessoal mandar. Tem muita dúvida, muita coisa que envolve na internet, mitos, verdades. Pode me mandar, quando der eu vou poder ajudar. E na nossa clínica, quem sentir vontade, às vezes, eu quero pensar em fazer uma reposição hormonal, ou eu já faço, não tem com quem acompanhar. Tem um pouco de preconceito, às vezes, em outros profissionais que não querem atender pessoas que fazem reposição hormonal. A gente tá lá para isso. E não só a pessoa de 30 anos, mas você que tem 40, 50, 60, 70 anos, já faz reposição ou pensa em fazer. Qualquer queixa que seja, desde feminino ou masculino, a gente atende e a gente vai tentar, né, ajudar. Isso aí. Isso é uma elegância, não é? Os dois. Obrigada.